Vai lá, Lu. Obrigado. Deixa eu só falar mais um recado aqui sobre o PyMol. Qualquer coisa, gente, vocês podem baixar o PyMol 2.0 também, tá? Lá no site oficial do PyMol, que agora só vai ter o 2.0, pode baixar também e tentar, tá? Esse daí, ele é melhor porque ele é um pouco mais leve do que o 2.0, mas se não conseguir com esse, o 2.0 também vai servir para vocês, tá bom? Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela, minha apresentação, e a gente vai ver como que ela está aí. Está aparecendo aí a apresentação? Tá sim, não está maximizada, mas está. Dá para Peraí ler. que eu vou mexer nela aqui. Eu vou tentar colocar a janela do outro monitor aqui, porque qualquer coisa eu acompanho o chat, né? Porque fica um pouco difícil de eu ver com vocês. Tá dando um lagzinho. E agora? Dá para ver, tá bacana. Tá, beleza, então. Eu não sei como que... A minha internet, por enquanto, acho que está boa, mas qualquer coisa eu desligo a câmera também. Bom, gente, então, nós vamos falar nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a bioinformática estrutural, né? O que a gente trabalha na bioinformática estrutural, e hoje a gente vai trabalhar com o PyMol, a gente só vai dar uma olhada em visualização dessas estruturas que compõem a bioinformática estrutural. Bom, então, qual é a definição de bioinformática, a definição ampla de bioinformática estrutural, né? Ela vai ser a parte da bioinformática que está relacionada com a análise e predição de estruturas tridimensionais, né, de macromoléculas biológicas, tais como proteínas, RNA e DNA. Então, ela vai trabalhar tanto com as estruturas experimentalmente resolvidas, que a gente vai estar falando um pouquinho daqui a pouco, quanto as estruturas computacionais, que a gente vai estar falando na próxima aula, que a gente vai trabalhar com o módulo, tá? Então, ela abrange técnicas compreendidas pela química computacional e modelagem molecular. Então, aqui nessa nuvem de palavras, você pode ver alguns métodos. Por exemplo, o docking, aqui ele está bem destacado. O docking, ele é uma técnica que é utilizada na informática estrutural. A modelagem molecular, a dinâmica molecular, ela também está incluída aí na informática estrutural, porque eles utilizam de estrutura. Bom, então, qual informação a gente pode tirar, então, dessa estrutura? Então, a gente vai ter uma estrutura tridimensional, que está aqui no meio, é uma estrutura de uma proteína, e aí a gente consegue tirar informações sobre o novelamento dessa estrutura, né? A gente pode tirar informações sobre a estrutura quaternária, a gente pode tirar informações sobre mutações, né? Substituição de aminoácidos. A gente pode ter ali também ligantes, né, junto com essa nossa estrutura, né, complexos formados de proteína e ligante, e entre outras informações que a gente pode tirar dessa estrutura. Bom, lembrando que essas informações, elas são informações bioquímicas. Então, a gente não tira da estrutura tridimensional a função biológica, por exemplo. A gente não vai saber qual o papel dessa nossa molécula dentro da célula. Então, a gente não sabe o que essa proteína faz. A gente tira conclusões sobre as informações bioquímicas, ou seja, como que ela se forma ali dentro da célula, né? Qual é o estado que ela pode estar, quando ela está ativa, quando ela está inativa. Mas essas informações, qual é o papel dela lá dentro, a gente precisa de outros experimentos para saber, tá bom? Então, a gente tira só informações bioquímicas. Bom, para as aulas, a gente vai focar em proteínas, tá? Mas lembrando que a gente pode também trabalhar com RNA, DNA, complexos, outras coisas que a gente pode ter estrutura também. A gente vai trabalhar um pouco mais com proteínas, que é o que a gente tem o maior valor de estruturas, né? O maior número de estruturas resolvidas são de proteínas. Bom, as proteínas, então, elas são macromoléculas biológicas, elas são mais abundantes e versáteis dos seres vivos, sendo essenciais em inúmeros processos biológicos. Bom, a maioria de vocês vai saber como se comporta, né? Como se é um conjunto de uma proteína e quais são as funções, mas eu só estou aqui só para a gente lembrar, né? Nivelar todo mundo. E dá só aquela lembrança do que a gente vai trabalhar com as estruturas.
Bom, então os componentes primários das estruturas de proteínas são os aminoácidos, tá? A gente tem 20 aminoácidos diferentes, né? E eles vão se combinando para formar, então, a sequência e formando proteínas diferentes, dependendo aqui da sua substituição. Então, aqui a gente tem a estrutura básica do nosso aminoácido aqui, né? Então, a gente vai ter um carbono central aqui, um grupo que forma a cadeia lateral, que vai distinguir entre os aminoácidos, um grupo amino, um grupo carboxilato e um hidrogênio aqui. Então, a gente consegue, quando elas vão os aminoácidos eles vão se unindo, eles vão formar aqui a nossa sequência primária da nossa proteína. Então, aqui tem o conjunto dos aminoácidos, né? Tem aqui as divisões dele, aminoácidos aromáticos, não polares, os aminoácidos polares com carga, né? Ou com os que não têm carga, e assim por diante. Eu vou falar sobre todos eles, só para dar uma lembrança bem rápida sobre a estrutura das proteínas. Bom, as proteínas... Oi? Luciana, será que a gente pode tentar o microfone do seu Note aí, ó, nos 3 pontinhos ali, tem configurações de dispositivo. O microfone está baixo? No dispositivo de áudio, você tem aí microfone e alto-falante do PC? A gente vê se... Mudei. E agora? Deixa eu ver. Fala um pouco mais. Ah, não, peraí, eu mudei para o lugar errado. Peraí, aqui. Mas agora melhorou. Agora. Melhorou? Acho que sim. É que o mic do seu USB aí, do seu Bluetooth, acho que corta um pouco. Deixa eu ver, acho que deve ter ficado legal agora. Vamos ver. Agora, tá melhorando? Melhorou? Ficou bem legal. Beleza. Eu tirei ele aqui, então. É porque eu tinha baixado ele aqui. Teve uma reunião que ele estava um pouco alto, aí eu abaixei, mas acho que agora vai ficar melhor. Bom, então, voltando aqui, então a gente tem níveis estruturais, né, diferentes aí da proteína, né? Então a gente vai ter aí estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária, estrutura quaternária aí, tá? Então o menor nível vai ser a estrutura primária, né? Então os aminoácidos eles vão se ligar por ligações covalentes, né? Principalmente por ligações peptídicas e por pontes de sulfeto. Então, a partir dessa nossa estrutura, a gente tem uma ideia de como que vai ser a estruturação dela total, né? Para tanto a estrutura secundária quanto para a estrutura terciária, tá? Então, quando a gente tem esse nível, né, mais simples, depois a gente consegue ver como que ela pode se novelar e formar a sua estrutura tridimensional. Aqui. Bom, então, quando a gente tem essa soma de cadeias peptídicas, né, quando tem os aminoácidos, eles se somando aí, né, eles se juntando, a gente vai ter ali uma cadeia principal. Então, a cadeia principal ela vai ser formada pela essa junção dos aminoácidos, que se juntam com o N deles, né, se juntam com o C do outro e vão formando aqui o esqueleto da proteína. Então, a gente tem ali a cadeia principal, que a gente também chama de backbone. E aí, como a diferença dos aminoácidos é a sua cadeia lateral, então a gente vai formando ali diferentes estruturas a partir ali da sua cadeia lateral, que ela vai ser variável. Então, aqui a gente tem um desenho, né? Então, aqui nós temos os planos, cada plano aqui é uma junção de um aminoácido, né? E aqui a gente pode ter essa distinção entre os seus ângulos, e aí a gente tem a cadeia lateral aqui formando ali uma outra, formando ali o resto da sua proteína. Bom, então aqui a gente tem os ângulos, né? Esses ângulos aqui que eles vão permitir uma conformação diferente para a cadeia polipeptídica, então a gente vai ter o ângulo φ e o ângulo psi. E aí, girando esses ângulos, a gente forma ali diferentes estruturas secundárias, né? Obviamente, a gente tem um valor máximo para esses ângulos, que aí a gente não impedindo, né, que ele tenha impedimentos estéricos, ou seja, batam um aminoácido com o outro, tá? Então, a gente vai ter ali uma máxima de ângulo para formar as nossas estruturas.
Bom, a gente também tem, através desses dois ângulos, o que são os valores permitidos, né? Então, como eu disse, tem valores máximos ali para essa junção desses nossos aminoácidos, para não acontecer os impedimentos estéricos, e a gente tem um gráfico muito fácil de avaliar, que é o gráfico do Ramachandran, que vai dizer ali que a nossa estrutura está conforme, né, a outras estruturas que existem ali no nosso ambiente, né, formando ali os ângulos possíveis que a gente tem para esses dois ângulos, tanto Φ quanto Psi, tá? Então, quando a gente tem aqui essas regiões, né, as regiões em vermelho são as regiões favoráveis, ou seja, o ângulo está ali entre esses dois aminoácidos, ele está numa região correta, né? E aí depois a gente vai mudando esses níveis de correção em relação ao ângulo, né? Então, quando vai para o amarelo, elas são favoráveis, né? O vermelho é mais favorável, o amarelo é favorável. Quando já está no bege, a gente já tem ângulos ali que não estão tão favoráveis assim, e quando eles caem aqui, né, os ângulos, eles caem aqui nas regiões brancas, eles são desfavoráveis. Ou seja, algum ângulo, né, entre o meu aminoácido com o outro aminoácido, ele não está correto, tá? Então, está tendo um impedimento estérico aí. E a gente consegue ver isso em relação a esse gráfico, que é um gráfico simples, chamado de gráfico de Ramachandran. Então, começando, quando a gente tem essas estruturações, né, mudando esses ângulos aí, a gente consegue, então, as estruturas secundárias, né? Então, as estruturas secundárias básicas são as alfa-hélices, né, ou hélices alfa, como está escrito aqui no nosso slide. Então, ele tem aqui os ângulos de torção específico, que vai formando essa forma de espiral aí na nossa proteína, né? E aí nós temos as folhas betas, que quando você tem a cadeia lateral indo, né? Pode ter indo para um lado e a outra indo para o outro lado, eles vão formar como se fossem setas, né? E elas vão estar paralelas umas às outras, ou antiparalelas quando a gente tem o sentido contrário de uma para a outra, tá? Então, quando você tem C, quando está indo do N para o C, quando está indo do N para o C do outro lado, então a gente tem aqui paralelos e antiparalelos em relação a essas setas, tá? Então, formam essa forma de zigue-zague, e aí a gente tem essas duas estruturas, né? Espiral ou setas zigue-zagues aí. E para somar, né, ou seja, o que une essas duas estruturas, então a gente vai ter ali os loops, ou dobras, os alças, né? São os nomes que a gente pode utilizar para eles. Então, eles conectam essas estruturas, né? Então, as folhas betas e as alfas hélices, as conexões são essas loops e dobras. Eles são regiões bem flexíveis e expostas ao solvente também, tá? Eu fechei aqui, né? Tá, beleza. Bom, vamos à estrutura terciária. Então, quando a gente soma, né, todas essas estruturas secundárias que a gente tem na nossa estrutura, então a gente forma a estrutura terciária, né? Então, elas vão se dobrar, se organizar e formar a nossa estrutura terciária. E cada proteína ela vai apresentar uma estrutura terciária característica. No caso, quando a gente tem famílias de proteínas, elas vão ter estruturas terciárias similares, tá? Então, se tem uma proteína que tem uma família de proteínas, né? Elas podem estar em organismos diferentes, né? Ou então pode ser estruturas um pouco diferentes, mas globalmente elas vão ter estruturas parecidas, né? Estruturas terciárias parecidas. E a estrutura quaternária, então, vai ser a soma dessas estruturas terciárias aí, né? Então, aqui a gente tem um canal de potássio, cada cor ali é uma estrutura terciária somada, a gente vai ter uma estrutura quaternária aí, tá? Então, ela pode ser, por exemplo, um homodímero, quando tem duas subunidades iguais, ou um heteromodímero, quando a gente tem duas subunidades distintas aí. Por exemplo, quando a gente está falando de duas subunidades aí, tipo uma cadeia A, uma cadeia B, a gente utiliza essa estrutura quaternária, né? Essa soma dessas duas estruturas. Então, a gente pode ter, se são iguais, homodímeros, se são diferentes, são heterodímeros. Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Tem como eu acompanhar fazendo ao invés de baixar? Tem como acompanhar, sim. Só que seria bom depois, então, você tentar para a próxima aula, que a gente vai utilizar, para a próxima aula bem rapidinho. Tá, a gente vai deixar a gravação, né? Depois você abre a gravação e segue e vai tentando fazer, beleza? Não tem problema de não conseguir baixar agora, não.
Mas, assim, para a aula que vem, talvez a gente utiliza bem rápido na aula que vem o PyMol, tá, gente? Porque a gente utiliza mais, a gente trabalha um pouco mais no Modeler. Mas aí, no final, a gente olha no PyMol. Mas na última aula que a gente utiliza o Docking, a gente pode utilizar um pouco mais o PyMol, porque a gente vai estar olhando também, tá? Mas não tem problema, pode acompanhar. E na próxima aula você olha o tutorial, vai fazendo, vai olhando a gravação também, tá bom? Bom, então voltando aqui. Então, no final, gente, quando a gente tem a junção de todas as estruturas, aí a gente tem a nossa estrutura tridimensional, que está dividindo aqui para a gente ver cada uma dessas categorias. Então, a primária está aqui, né? Que é a nossa organização dos nossos aminoácidos, né? Onde é que começa, tem um começo e um final dele aí. Então, a gente tem a estrutura primária aqui mostrada, tá? Então, a organização, ela parte dessa nossa estrutura primária. Depois, então, a gente vai ter a estrutura secundária, que está mostrando uma hélice, né? Que a gente não tem folha beta nessa estrutura aqui, não é uma estrutura formada só por hélices, né? Então, não tem a estrutura secundária. E aqui a gente tem uma subunidade dela, aqui, né? Tem uma estrutura terciária aqui. Elas são subunidades que parecem ser iguais, né, para essa estrutura, né? Então, a gente tem aqui uma estrutura terciária e a junção de todas essas estruturas, né, ela vai dar uma estrutura quaternária, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma estrutura tridimensional. Bom, então, como a gente obtém essas estruturas, né? Então, a gente tem duas maneiras de obter essas estruturas. Determinação experimental, ou seja, a gente vai ter o experimento para descobrir qual é a estrutura que ela tem ali em relação à nossa proteína, né? Extraída, purificada. Então, a gente faz a determinação experimental dela ou a modelagem, tá? Então, a gente vai estar trabalhando nessa aula só a determinação experimental, a gente vai estar falando sobre isso. E na próxima aula a gente fala sobre a modelagem, tá? Então a gente, por enquanto, eu só vou falar, né? Não é muito a minha área, a determinação experimental, mas a gente precisa estar sabendo de como que a gente obtém essas estruturas. Bom, uma das formas de se obter mais popular é a cristalografia, tá? Então vocês veem o gráfico aqui, X-ray crystallography, né? Vocês vão ver que tem aqui um grande número de estruturas, né? Obtidas, né? Através dos anos da cristalografia. Mas a gente tem outras metodologias, como RMN, né? Que em inglês é NMR, e o criomicroscopia eletrônica, ou cryo-EM, né? Que é o electron microscopy que está aqui no slide, tá? Então, são as maneiras que você pode obter estruturas a partir dos experimentos, tá? Quando diz ali entre outras, porque você pode ter misturas entre elas, tá? Então, você pode ter alguma parte que você não consegue por cristalografia, você pode utilizar o RMN, tá? Ou então você obtém alguns espectros de NMR, mas você obtém eles através de outra metodologia, tá? Então, entre outras, aí são misturas de metodologia. Bom, então, falando rapidamente aqui sobre a cristalografia, a gente obtém essas estruturas, né, através do experimento. A primeira coisa que tem que fazer é a clonagem gênica. Depois você faz a transformação de bactérias, cultura de células, né, indução e expressão, expressa a proteína, purifica a proteína, e aí você tem aqui a sua proteína para fazer os testes experimentais para determinar a sua estrutura. Então, você precisa ter toda uma parte de bancada para expressar a proteína, purificar e produzir essa proteína, tá? Uma coisa que é difícil de se obter é uma quantidade de pureza suficiente para os estudos cristalográficos, tá? Então, a parte mais difícil para o estudo, a parte mais difícil, entre aspas, né? Porque a outra parte também é difícil, mas o primeiro desafio que você obtém para ter uma estrutura experimentalmente resolvida é ter a estrutura em quantidade e pureza suficiente para fazer o experimento, né, de cristalografia. Então, você precisa ter em torno de miligramas de proteína com teor de pureza maior que 95%. Então, aqui a gente já esbarra num problema que às vezes a gente não consegue a quantidade de proteína suficiente com a pureza suficiente, tá? E aí a gente não consegue ter o cristal para fazer a proteína suficiente para formar o cristal e depois fazer a estrutura, tá? Então, é uma parte de bancada um pouco mais complicada, um pouco mais chatinha de se obter. Bom, depois que se obtém essa estrutura, a proteína, né? Obter a proteína e ela purificar o suficientemente
para fazer o experimento, você obtém os cristais, tá? Então, você tem uma maneira de se obter esses cristais, não vou entrar em detalhes, e aí você obtém aqui o cristal da proteína dessa maneira aqui. Então, depois que você obtém um cristal, você vai incidir o raio-x, vai ter uma placa dessa maneira aqui, e depois coleta esses dados de difração para interpretar os dados. Então, isso aqui já parte para o computador. Então, a partir disso daqui, a gente consegue olhar aqui, né, valores atômicos aqui da nossa estrutura e formando aquela estrutura que a gente estava falando antes, tá? Então, a gente consegue isso aqui através do mapa de densidade eletrônico que vem aqui da coleta de dados da difração de raio-x, tá? Bom, então aqui tem a maneira, né, como que a gente faz, né, tem aqui o raio do raio-x, né, o feixe de raio-x, você vai ter aqui a sua cristal, né, a sua estrutura em forma de cristal, vai incidir esse raio e depois a difração dele vai estar aqui. E aí você consegue interpretar esses dados. E aí a gente parte para um segundo problema, tá? Então a técnica, ela só é eficaz quando a gente tem disponível e a gente consegue fazer o cristal dessa nossa proteína, tá? Que é uma parte também bem complicadinha, né? De se obter esses cristalzinhos aqui dela, não é uma coisa muito fácil. Então, tem estruturas, tá? Tem proteínas que a gente não consegue ter esse cristal aí suficiente, né? De formar esse cristal para a gente conseguir fazer o feixe de raio-x nele, tá? Então, ele vai depender de uma difração aí, mas ele vai depender também se a gente consegue a forma de cristal dessa proteína aí. Bom, existem feixes diferentes para fazer isso, né? Tem o feixe de raio-x, né? Que você pode ter em laboratório, por exemplo, um aparelho desse aqui, que você consegue fazer difração de raio-x, difração de nêutrons e a difração de elétrons também. Então, a gente pode ter máquinas de laboratório, difratômetros de laboratório como esses, ou a gente pode ter linhas de luz síncrotron, que é esse aparelho aqui, grandão aqui, que vai fazer um feixe de luz ali rodar, né? Em velocidades altíssimas e fazer ali depois a incisão desse feixe na nossa estrutura. Bom, no Brasil a gente tem, né, ele já foi inaugurado, já faz acho que 2 anos que ele já está em funcionamento, acho que na pandemia ele já estava quase todo funcionando, né, no comecinho dele, que é o CIRUS, né? O CIRUS, ele, quando ele foi construído, ele é a maior construção científica feita no Brasil, né? Ele custou 1,8 bilhões, né? Então ele tem, acho que provavelmente um pouco mais aí de financiamento, né? Para ele estar funcionando 100%, né? Mas ele já está funcionando algumas utilidades dele, e ele faz exatamente esse é o aparelho onde é que a gente vai ter um feixe de luz, né? Rodando ali nessa estrutura. Ele parece um estádio de futebol, tá? Ele é gigantesco, mas na verdade ele tem uma área de mais de não sei quantos estádios de futebol aí para ele, tá? Então aqui a gente tem a estrutura que faz a luz síncrotron rodar aqui e a gente consegue fazer por técnicas de raio-x a cristalografia dessas nossas estruturas aí, tá? A partir do cristal e outras coisas. Então, ele faz exatamente isso. Então, tem o caminho aqui da luz, né? Então, ele faz o canhão de elétrons, ele dispara o elétron, ele vai rodar aqui. E aqui nessas casinhas aqui, cada um tem a sua disponibilidade, né? O que ele pode ser feito nessa cada uma dessas casinhas aqui. Então, abre uma portinha lá, pega aquele feixe de luz e faz lá os seus experimentos, tá? Cada um vai ter um tipo de experimento diferente que pode fazer. Então, ele vai dando essas voltas aí, né, nesse acelerador, dando a volta, abre a portinha, faz o experimento, tá? Você consegue pegar esses feixes de luz em relação a cada estaçãozinha aí. Então, aqui só tem como que ele mostra, como que ele faz isso, né? Então, aqui, ó, abre o feixe de luz para cada uma dessas comportas aqui, e aí a pessoa faz o experimento que pode ser feito, né, nessa estaçãozinha aí, tá? Essas estações, gente, como é uma coisa do órgão público, né? Você pode estar, né? Isso daí tem que ver com o pesquisador, né? Você pode estar lá
agendando, né, para fazer o experimento, né, fazendo parceria com o pessoal lá, como a ciência trabalha aqui, né, no Brasil, né? A gente precisa ter uma organização, né, de agendar, e aí o pesquisador-chave vai ver o projeto, né? Você manda um projeto e assim por diante, tá? Uma colaboração pode ser feita também. Bom, então depois que faz toda essa difração, né, pega lá os dados e aí manda para o computador. Se a gente tiver um cristal perfeito, né, fazendo aquelas pontinhas de cristal lá bonitinha, a gente vai ter, então, uma boa definição no nosso mapa de densidade. Então, a gente vai poder ver ali os detalhes finos, o que a gente chama de resolução do cristal. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma resolução de 1.0 angstroms, uma resolução muito boa. Quanto menor, melhor a resolução. E a gente pode ver até aqui o buraquinho do triptofano, da tirosina aqui, né? Então, a gente tem 100% ali, praticamente 100% de ideia que aquilo dali é uma tirosina, tá? Então, a tirosina, ela cabe aqui direitinho. Então, você fala ali, realmente, ali tem um buraquinho, é uma tirosina. Quanto mais vai aumentando essa resolução, né? Esses detalhes do nosso cristal vai piorando um pouco, né, a nossa visualização do que é o nosso aminoácido ali no meio, tá? Então, quando a gente sobe ali para 2, a gente já não vê aquele buraquinho da tirosina ali, né? Então, a gente vê ali uma forma e a gente, não, então ali vai cair uma tirosina. Se tivesse uma forma um pouco maiorzinha ali, fala assim, não, ali tem 2 anéis, então pode ser um triptofano, e assim por diante, tá? Então, o cristalógrafo, ele vai olhar esse mapa e vai encaixar os aminoácidos ali. Quando é uma proteína que já foi resolvida, a gente já tem uma ideia mais ou menos do que é ali no meio, tá, gente? Então, não é uma coisa só de adivinhar, não, tá? Você tem todo um estudo, toda uma ideia do que você pode utilizar. Então, você pode utilizar uma estrutura que já é conhecida, e aí você vai encaixando ali como se fosse um quebra-cabeça no seu mapa de densidade. E aí, quando você vai aumentando essa resolução, você vai perdendo um pouco os seus detalhes finos, e é essa ideia de, será que aqui realmente é uma tirosina ou não, tá? E aí você também pode ter regiões de muita flexibilidade. E muitas vezes o cristalógrafo diz, olha, eu não consigo dizer o que tem nessa região, porque ela é muito flexível, tá? Então, no cristal não ficou tão claro. Então, você coloca a marca lá no seu experimento que aquilo dali não deu como você identificar o que seria aquilo. Na sua estrutura primária, você tem uma ideia do que seja, mas você não consegue ver a conformação que ela tem no cristal, tá? Então, mais uma vez aqui, mostrando a qualidade do modelo, a gente pode olhar a qualidade pela essa resolução, e aí a gente vê aqui que tem alguns lugares que o cristalógrafo ele não consegue encaixar aminoácidos. Então, ele fala, olha, da sequência é isso aqui, então, praticamente ela vai estar para esse lado, ele pode estar para esse outro lado, vai depender da flexibilidade que você tem na sua proteína, tá? Então, esse mapa de densidade eletrônica ele é muito importante e ele vai dar a qualidade compatível com a resolução, que é o parâmetro relacionado ao poder de difração que você teve no seu cristal, tá? Para a nossa área, que a gente trabalha com essas estruturas para fazer alguns experimentos, a gente tem que estar olhando no caso de a gente estar utilizando aquela região. Se aquela região for muito flexível, ou aquela região não tiver um mapa de densidade muito bom, a gente tem que estar atento que o nosso experimento seguinte pode não ficar tão muito bom. Por exemplo, um docking numa região dessa, que a gente não tem ali exatamente qual seria a posição desse nosso aminoácido, ele não pode ter, às vezes ele pode dar um pouco ruim, e é por causa de uma flexibilidade ou uma dificuldade de resolução naquela região. A gente tem que ter um cuidado, tá? Então, o mapa de densidade eletrônica é muito importante, e normalmente, quando as estruturas são resolvidas, o cristalógrafo, ele também coloca o mapa de densidade eletrônica, tá? Vamos para a segunda técnica, que é o RMN, tá? O RMN, ele já é um pouco mais, não vou dizer fácil, mas ele é um pouco mais interessante de se fazer, porque você não precisa do cristal. A sua proteína, ela vai estar em solução. Então, você não precisa toda aquela etapa de obter o cristal, que é muito difícil para algumas proteínas, tá? Então, desse RMN, a gente vai ter as propriedades magnéticas dos núcleos atômicos, né, da nossa proteína, e aí a gente olha do final do experimento quais são esses núcleos atômicos, e aí a gente consegue colocar ali no lugar da proteína e qual seria a formação que ele faz. Tá? Então, ali a gente resolve isso a partir da proteína em solução,
mapeia esses núcleos atômicos, né, como está escrito aqui, né, você vai ver aqui uns picos, e desses picos a gente consegue ter qual é a nossa estrutura. Tá? Então, aqui tem uma outra, aqui é uma molécula bem pequenininha, né, então você vai ver aqui que tem 2 picos, esses 2 picos aqui, a pessoa que trabalha com a ressonância magnética, ela já tem uma ideia que são 2 carbonos, então ela já sabe que tem 2 carbonos aqui no meio, tem aqui uma outra que provavelmente ele está relacionado com o oxigênio. Tá? Então, aí, a pessoa que trabalha com o RMN, ele vê tanto os picos quanto as distâncias interatômicas, e aí ele consegue ali, como se fosse um quebra-cabeça, dizer quais são os átomos que formam aquela região, os aminoácidos, no final das contas, e ali a conformação que eles vão ter, tá? Então, no final, né, como você tem ali, às vezes você tem vários picos ali, no final do RMN, a gente vai ter ali vários modelos, né? Um conjunto de restrições aqui o experimentalista vai dar para a gente, tá? Então, a gente tem aqui em forma de estrutura secundária, normalmente a gente tem de 10 a 20 modelos que vêm da ressonância magnética, tá? Então, tem aqui, né, em forma de cadeia principal e todos os átomos também aqui. Então, a gente consegue ver que tem uma flexibilidade embutida ali quando a gente tem a ressonância magnética nuclear, né? A gente consegue resolver a estrutura dessa maneira. Bom, a cristalografia versus RMN, eu tenho esse slide aqui, eu tirei de uma pessoa que trabalha com cristalografia, tá? Então, vocês vão ver que tem muito mais pró do que contra para a cristalografia. Obviamente, quando a pessoa que trabalha com RMN, ela vai ter uma familiaridade maior e então ela vai ver mais prós do que contras, tá? Então, o pró da cristalografia é que ela vai produzir modelos de alta resolução, tá? Quando a gente tem um cristal ali muito bem, que difrata muito bem, então a gente vai ter uma alta resolução. E é possível avaliar quais regiões são mais ou menos confiáveis, tá? Então, as regiões que você tem flexibilidade, não tem flexibilidade, o processamento de dados ele também é um pouco mais rápido, né? A gente consegue pegar esses dados um pouco mais rápido em relação à estrutura. E os contras necessita de obtenção de cristal, que nem sempre é possível. Além não só do cristal, mas uma proteína bem purificada também, tá? Para o RMN, o PROS é que usa a proteína em solução, então a gente não precisa do cristal, tá? Então a gente corta aquela parte do cristal, precisa da proteína purificada, né, em abundância, eu não preciso do cristal. A resolução dele vai ser um pouco mais baixa, tá? A gente não trabalha com resolução com RMN, mas você tem outros parâmetros que você pode estar utilizando. Tem um limite também prático de 300 aminoácidos aí, então não pode ser uma proteína muito grande, por exemplo, uma proteína de canal ou coisa desse tipo, né? Que você tem várias subunidades, então tem que ser proteínas menores, como a gente viu no slide anterior. A validação ela é menos estabelecida, isso aí eu acho que já está um pouco mais distante, né? Obviamente, a pessoa que trabalha com RMN, ela tem uma validação para essas estruturas também. E o processamento de dados é um pouco mais demorado, porque você vai ter aqueles mapas, né, dos níveis atômicos ali, então você tem que ter um pouco mais de cuidado enquanto você vai trabalhar, enquanto a cristalografia você utiliza os computadores mais rápidos ali, tá? Então, o processamento de dados na RMN é um pouco mais tendencioso para a pessoa parar e verificar mais. Eu tirei aqui. Beleza. Bom, aí agora a gente vai falar da terceira técnica, que é a cryo-EM, tá? A cryo-EM, eu vou falar um pouco mais na frente, mas a cryo-EM, ela estourou aí nesses últimos anos, tá? Então, ela ganhou o Prêmio Nobel de 2017, pessoal, né, que inventou esse tipo de técnica, né, para fazer para a resolução de estruturas, né? Então, foram esses 3 caras aqui que ganharam o Prêmio Nobel de 2017. E aí a gente consegue, através dessa técnica, as estruturas muito maiores, tá? Então, eles conseguiram já, por exemplo, estruturas de vírus. Quando vocês falam, vem a estrutura do vírus, foi resolvida. Normalmente vai ser por cryo-EM, tá? Porque o cryo, ele possibilita trabalhar com estruturas muito grandes. E aí eles já conseguem ter uma resolução bem grande. Então, vocês podem ver aqui, nessa figura aqui, o que sai da cryo-EM como se fosse esse bloco, essa rocha aqui. E aí depois eles vão aumentando a resolução, até chegar lá na forma do aminoácido mesmo, né? Do átomo. Então, você tem ali uma forma, contadores bem precisos que transformam esse bloco aqui
né, para a estrutura bem mais detalhada no final, tá? Então, obviamente, lembrando que a cristalografia e o RMN também ganharam prêmios Nobel, tá? Eu falo só do Cryo-EM porque ele foi um pouco mais recente, então tá mais agora mais cristalografia e, obviamente, o RMN também ganharam seus prêmios Nobel um pouco mais distantes, né? A cristalografia, então, que é lá da década de 50, se eu não me engano, né, ela já tem já muitos anos aí pela frente. E aí, como funciona a Cryo-EM? É bem parecida com a cristalografia, só que agora a gente tem a proteína congelada, tá? Então, você congela, né, a sua proteína, você faz o feixe de elétrons ali, e aí ele detecta ali as suas proteínas nessa placa aqui, né? A detecção. Então, você vai ter aqui várias placazinhas, né? Várias formas da proteína, e aí no computador você junta tudo e aí tem essa rochazinha aqui. Essa sua proteína é a sua rocha, e depois, com mais programas de computadores, você vai tendo esses tratos finos da sua proteína, tá? Então, no final, você tem isso aqui, reconstrói a imagem, e tem lá a estrutura tridimensional, tá? Então, obviamente, tem desafios, tá? Então, por ser você precisar congelar a sua amostra, tá? Então, pode ter moléculas de ar ali, né, que dificultam um pouco a sua estrutura. Uma outra coisa que você precisa de equipamentos, assim, né, mais avançados, né? Computadores também precisam ser computador, tem que estar bem avançado, né, para fazer aquela técnica de reconstruir a imagem, tá? A fonte de elétrons ela pode causar danos, né, na sua estrutura, e a amostra tem que ser em temperaturas muito baixas, menos 200 graus, aí, então tem que estar bem congelado. E aqui eu coloquei para vocês, né, exemplos, né, a estrutura do vírus da Zika, né, então ele foi resolvido todo por Cryo-EM, então você pode ver ali o capsóide todo do vírus, e a estrutura aqui no caso aqui é um coronavírus, né? A estrutura spike do coronavírus, mas não é do coronavírus que a gente está, do Covid-19. É um outro coronavírus aí, tá? Não o coronavírus anterior. Esse tipo de estrutura, né? Que hoje em dia a gente está trabalhando bastante por spike. Alguns anos atrás, antes de 2017, até mesmo ali em 2010, era impossível a gente conseguir coisas com as técnicas de cristalografia, tá? No último congresso que eu fui, uma professora falou que ela ficou 10 anos tentando resolver a estrutura dela, e com o Cryo-EM ela resolveu em 2 meses, tá? Então, assim, 10 anos com as técnicas antigas, tentar fazer o cristal, né, de produzir a proteína, e nunca conseguiu. Com o Cryo-EM ela conseguiu, tá? E com o avanço do software de computador, a gente tem uma resolução muito boas aí, tá? Vocês vão ver que no gráfico para em 2015 aqui, mas vocês vão ver que está aumentando o uso da Cryo-EM, principalmente lá fora. Tá? Aqui no Brasil, eu acho que a gente conseguiu, em algum lugar, se não me engano, em Campinas tem uma, mas, obviamente, não, a gente o recurso, né, nesses últimos anos para fazer esse tipo de pesquisa é um pouco mais complicado. Bom, determinação experimental, então, de todas as técnicas, ele vai ser um processo demorado, ele é financeiramente caro, né, porque você precisa ter, né, os experimentos e tudo isso, né, e você necessita de pessoas altamente treinadas. Eu não tenho experiência, eu não posso chegar lá e falar, não, eu quero fazer a estrutura da minha proteína, eu mesmo, né, eu fazer o experimento, né, o X-ray, não. Tem que ter uma pessoa ali, porque senão você acaba perdendo todo esse financiamento, que é difícil de conseguir, com tentativas, tá? E entre outros. Bom, como esse processo tem todos esses problemas aí, a gente parte para a modelagem em algum dos casos. A modelagem, então, ela vai ser um pouco mais cara e ela vai ser uma opção quando a gente não consegue, né, ter a determinação experimental de algumas dessas proteínas. A gente vai estar trabalhando com a modelagem na próxima aula um pouco mais detalhada. E aí, depois que você faz a estrutura, né, você obtém essa estrutura, você coloca ele num site chamado PDB, que é o Protein Data Bank. Ele vai catalogar, ele vai ter o catálogo dessas estruturas, ele vai tratar, vai disponibilizar todas as estruturas para a comunidade científica, tá? Então, é só ir no PDB que você vai ver todas as estruturas que já, possivelmente, alguém já tem a estrutura tridimensional dela.
E aqui tem os dados, né? Vocês vão ver aqui que só de proteína a gente tem mais de 130 mil pela técnica de raio-x, 11 mil para a técnica de NMR, e a gente já tem aqui a cryo-EM chegando a 4 mil, já está um pouco maior do que isso, tá? Vocês podem ver que a cryo-EM já está ali quase chegando perto do NMR, que é uma técnica muito mais antiga. Bom, aí quando você quer procurar, você pode procurar pelo nome da sua proteína, né? Então, protease do COVID, por exemplo, né? Main protease, né? Do COVID. Então, você pode procurar, ele vai te dar uma lista. Ou você já pode ter lá o seu número. Cada proteína vai ter um código que vai diferenciar ela. E informações sobre como foi feito o experimento, tá? Então, a classificação, o organismo, o artigo, né? Você tem a resolução e você publica um artigo com todos os detalhes sobre essa proteína que você obteve, né? Sobre o experimento também. A resolução está aqui, né? E outros parâmetros de qual foi o método que foi utilizado. Tá? Eu vou passar isso aqui um pouco mais rápido e já vou mostrar o PDB, que é o que a gente vai estar utilizando, tá? Então, o que tem lá é o que a gente chama de formato .pdb. É um arquivo texto da estrutura que vai ter as coordenadas dessas nossas estruturas, tá? Coletadas experimentalmente. Então, lá nesse banco de dados, a gente baixa um PDB e a gente consegue ver aqui com a estrutura que se obtém dessa protease. Então, a gente vai ter informações como as coordenadas atômicas, né? X, Y e Z, as características químicas e bioquímicas, né? Em relação aos aminoácidos, detalhes experimentais da determinação da estrutura, isso também vai ter no PDB, e as características estruturais também, então estrutura secundária, as ligações de hidrogênio, sítio de ligação, se a gente tiver lá, né, duas cisteínas próximas, quais são as ligações, se elas formam ligação de sulfeto, isso tem tudo lá no PDB também, tá? Então, tem todo esse cabeçalho gigantesco do PDB, ele vai te dar todas essas informações sobre tanto o experimento, o artigo, resolução e assim por diante, tá? Então, por exemplo, nesse PDB aqui, ele tem a informação de resíduos faltantes, tá? Então, se falta resíduo aqui, então a gente pode dizer aqui na nossa protease onde é que faltou. Por exemplo, esse PDB aqui, ele falta do 1 até ao 19, tá? Então, do 1 ao 19, eu não tenho esses resíduos. Isso tem lá no meu PDB dizendo. E aí, o arquivo PDB é exatamente isso aqui, tá? Então, a gente tem aqui os átomos, né? Átomos, ele vai estar dizendo cada um dos átomos, o resíduo que a gente está trabalhando, cada um deles aqui, o número do resíduo, as coordenadas x, y, z, a ocupância, né? A ocupância é quando a gente vê ali esse resíduo, né? Aquela posição em todas as outras proteínas que a gente viu naquele cristal, tá? A ocupância está aqui e o elemento também está aqui, tá? Aqui a gente tem o fator de temperatura, que é o fator de flexibilidade. Então, se for um valor muito alto, aquela região ali ela é muito flexível, tá? Então, a gente tem essas informações aqui na nossa estrutura, tá? Então, tem aqui, né, falando sobre a ocupância, né? A ocupância está aqui. Normalmente, ela recebe de valor 1, né? E indica que o átomo ele é encontrado em todas as moléculas nesse mesmo lugar no cristal. E aí a gente tem aqui o fator B, onde que valores acima de 50 elas movem bastante. Então aqui a gente tem essa nossa proteína aqui no formato, tá vendo que a gente tem umas minhoquinhas aqui com cores, né, bem vermelhas aqui, bem gordinhas, porque essas regiões ali, elas têm um fator muito alto, tá? Provavelmente acima de 50. Então são regiões com muita flexibilidade nessa minha proteína, tá? Então elas se movem bastante. Vocês vão ver que elas estão aqui na superfície da proteína, tá? Então elas estão em contato ali com o solvente. Então, elas são realmente muito flexíveis. Bom, e aí o que a gente pode fazer com essas estruturas, né? O que a gente vai estar trabalhando nessas próximas aulas? A gente pode predizer as estruturas da proteína, né? Utilizando a modelagem comparativa, que a gente vai estar trabalhando na próxima aula, né? Ou o ab initio, né? Que é outro método de predição de estrutura. A predição do complexo proteína-ligante ou proteína-proteína, se a gente não tem na nossa estrutura um complexo e a gente quer talvez testar outros ligantes, né, ao fármaco, né, que a gente está tentando descobrir, alguma coisa desse tipo, a gente utiliza o atracamento molecular, que a gente vai estar falando no dia 3, né, que sem ser a próxima aula, a outra, né?
novos ligantes proteicos, triagem virtual, QSR, Machine Learning, então a gente pode utilizar todas essas informações para fazer esse tipo de metodologia. E análise da evolução temporal e múltiplas conformações. Então, a gente pode aplicar dinâmica molecular, dinâmica essencial, modos normais, e aí a gente trabalha com a flexibilidade, tá? Então, a gente não trabalha com ela só parada do jeito que a gente consegue no final do experimento. E como que a gente visualiza? A gente utiliza programas específicos para visualizar, como, por exemplo, o PyMol, que a gente vai estar trabalhando agora, né? A gente vai estar trabalhando com algumas estruturas, né? Com as visualizações do PyMol, ou o Quimera também, ele pode ser utilizado, tá? Então, o SCF Quimera é um outro programa que também é de fácil uso e é muito utilizado para ver essas proteínas. Bom, então agora a gente vai para a parte prática, né? A gente vai utilizar o PyMol para a gente estar olhando aí essas nossas estruturas, né, de forma prática, ok? Então, eu vou parar aqui a apresentação para a gente passar para o PyMol. Tudo bem, gente? Dúvida? Tá aqui para outra tela. Pronto. Alguma dúvida? Não? Aparentemente não. Não, Agora né? eu não sei se eles têm o PyMol instalado nesse momento. Como é que está aí? Gente, vou fechar a porta aqui rapidinho. Como é que vocês estão aí de PyMol? Porque agora a Luciana vai mostrar como que abre uma proteína, como que roda ela, como que faz um monte de mágica para ela ficar lindona num slide assim. Basicamente, daqui para frente, quando vocês forem dar um seminário sobre um receptor lá na farmacologia, vocês vão poder pegar a estrutura dele no PDB, que é esse banco de estruturas, e mostrar ele, girar ele, fazer o que vocês quiserem aí. O básico da bioinformática estrutural é brincar com a proteína, ver, mover, exportar um PNG, um GIF, né, para pôr no PowerPoint. Faz até filminho, né? Se quiser, faz filminho também. O bom do PyMol, né? Vocês utilizaram tanto o PyMol quanto o Quimera, que são programas que têm um grande utilizado, são bem utilizados na comunidade científica, né? Então, assim, vocês podem, eu quero fazer a minha proteína da cor tal, fazer não sei o quê. Procura na internet que vocês vão encontrar, tá? O que a gente vai ver aqui é bem básico, mas, obviamente, tem infinitas coisas que vocês podem estar fazendo aí. Belezinha. Alguém precisa de um tempo aí para instalar? Senão, o que a gente faz é o seguinte: hoje mesmo vou baixar a aula, colocar no ensino remoto, aí vocês podem pegar mais ou menos dessa parte e fazer mais tarde, tá bom? Vamos lá, Lu. Então, Ninguém vamos lá, né? reclamou aí de instalar, Ninguém acho que está falou todo nada, mundo né? ao vivo. Estão quietinhos hoje. Então vamos lá, gente, ó. O tutorial, né? Eu vou estar seguindo o tutorial, tá? Então vocês podem pegar lá na página, na página. Peraí, gente, acho que eu não mandei o tutorial. O tutorial ele é no lugar de sempre, né? Na biodados, né? Lá tem um linkzinho Pinguim e tem Isso. uma pasta bioinfraestrutural, que é onde a Luciana está. Exato. Lá tem o PyMol e tem o tutorial aí, como é que chama aí o tutorial? O tutorial é tutorial PyMol Doc. Então, tutorial PyMol Docking, tá? Isso. Vocês vão lá, aí vocês coloquem isso aí em uma janelinha menorzinha ou vão trocando para vocês poderem ir seguindo. Isso aí. Eu vou abrir aqui e a gente vai seguir ele, né? Eu vou abrir aqui um pouquinho maior, depois eu coloco ele pequenininho. Bom, gente, esse tutorial aqui eu consegui. Ele agora não está atualizado, né? Talvez depois eu mando para vocês. Eu vou pedir para o Miguel colocar lá um mais atualizado com a protease da Covid que eu fiz, porque eu preciso ainda consertar algumas coisinhas que deu errado nele, tá? Então, esse tutorial a gente vai utilizar, que é o que a gente tem utilizado, mas eu já fiz uma versão nova, que a gente utiliza a main protease da Covid, que aí. Mas aí depois eu vou mandar para o Miguel, ele deixa lá. Depois vocês podem consultar. É a mesma coisa, só muda um pouquinho
mas a gente vai utilizar esse, tá? O que está lá. Bom, então o tutorial aqui ele já mostra para a gente qual é a estrutura do PyMol, né? Quando você abre o PyMol, vocês vão abrir o PyMol, a interface dele vai ser essa daqui. Então a gente tem uma janelinha aqui, que é uma janelinha de comando, tá? Que é o console que ele fala. E aqui a gente tem uma janelinha, desculpa, que a gente vai olhar a estrutura, tá? Então, a estrutura ele vai vir aqui. E tem os comandozinhos que a gente também pode olhar por aqui, tá? Então, esse aqui é a interface do PyMol. E aqui embaixo a gente tem uma linha de comando, aqui em cima a gente também tem uma linha de comando, que é a linha que a gente vai estar digitando as coisas aqui. Tudo que a gente vai estar digitando, ele tem aqui do lado também, tá? Mas eu gosto de digitar porque vocês conseguem acompanhar. E quando eu faço no comando, alguém pode estar distraído e não consegue pegar. Então, depois eu falo para vocês como vocês podem olhar na linha de comando, nos comandinhos ali, tá? Os botãozinhos de comando são esses aqui, tá? Action, Show, Hide, Label e Color, tá? Então, esses comandos aqui, eles têm várias coisinhas lá que a gente pode estar utilizando, mas a gente vai estar utilizando a linha de comando. Aí, aqui, ele explica como executar os comandos, né? No tutorial, como a gente pode fazer um load de uma proteína que já está dentro da nossa estrutura, do nosso computador, a gente pode fazer o loading também. Mas a gente vai utilizar um comando, que é o comando chamado fetch. O comando fetch, ele vai puxar para a gente a estrutura lá da base de dados do PDB, tá? Então, ele vai puxar para a gente essa estrutura e a gente vai estar utilizando ela no computador. Não precisa baixar ela antes, tá? Então, a gente já baixa ela direto pelo computador. Pelo programa, na verdade, tá? Então, e aqui a gente já começa o nosso tutorial. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, que aí a gente consegue ver quais são os comandos e a gente consegue ver aqui o nosso PyMol. Tá um pouco pequenininho. Você dá uns Ctrl Shift mais umas 5 vezes aí. Aí tá bom, aí tá bom. Bom? Tá. Eu vou digitar aqui embaixo, tá, gente? Que eu acho que ficou maior. Dá para ver aí aqui embaixo? Vocês têm aí dá para ver legal, tá uma fonte de tamanho bom, assim. Só que assim, eu estou maximizado aqui, né? Se a gente diminuir um pouquinho a sua janela para poder eles verem o PyMol deles, senão vocês ficam dando Alt Tab aí, né? Então, tudo que a Lu for digitar, ela vai digitar nessa partezinha de baixo, em preto, né? Uma linha preta lá, fetch. Vou botar aqui para cá, né? Porque vocês podem digitar aqui em cima também, tá, gente? Só que aqui em cima fica muito pequenininho. Sim. Fecha um pouquinho a sua tela, talvez. Assim? Quanto mais você fecha aí... você está compartilhando a área de trabalho toda, né? Sim. Tá bom. A gente consegue ver aqui. Eles conseguem seguir. Só dá sempre uns 2 segundinhos de delay, porque eles vão ter que pegar o PyMol e digitar no PyMol deles. Aí voltar para ver você. Tá. Vai lá. Então, vamos começar pela parte 1, item 1, onde está escrito PyMol, fetch a proteína 1L2S, o arquivo de estrutura 1L2S, né? Os arquivos do PDB têm sempre esses números e letras aí, essa cara, 1L2S. O que é isso aí, Lu? É uma protease? Isso, ela é uma enzima, né? Uma beta-lactamase, tá? E ela aí tem um inibidor nessa estrutura. Ela já tem um inibidor nela, então é um complexo proteína ligante, que é um inibidor que foi descoberto por triagem virtual. Ou seja, eles fizeram a triagem virtual, depois fizeram os experimentos e aí descobriram que ele realmente é um inibidor dessa protease, dessa enzima, né? Uma enzima beta-lactamase. Essa parte de triagem virtual e docagem vocês vão ver na terceira aula, né? Que está muito em voga aí. A Luciana está até envolvida num projeto para inibir uma proteína do Covid, é isso? Do SARS-CoV? Sim, o artigo a gente já terminou. Vamos ver se dessa vez ele vai ser aceito. A gente teve um probleminha, o pessoal não gostou dos experimentos. A parte do computador ninguém reclamou, não, mas os experimentos teve reclamação. Né? E aí, talvez, quem sabe, saia aí, eu posso mostrar, né? Então, a gente conseguiu um inibidor, né, para eles. Aí a pergunta era se ele era covalente ou se ele era não covalente. Aí isso daí deu um trabalhinho a mais. Entendi. Então, galera, no que você desce, fetch é uma palavra da informática de buscar, sabe? É uma espécie de download, fetch a coisa, né?
Então, faz um download desse negócio. E aí o próprio Paimol vai lá no PDB e faz o download da estrutura e abre para vocês. Vamos ver como é que abre aí. A gente pode, deixa eu só, vamos ver aqui se eu abro o PDB para mostrar para vocês o que vocês também poderiam estar fazendo, né? Se você for no site do PDB... Isso. Vocês digitam PDB, né? No caso, eu coloco o RCSB, porque ele já me dá logo de primeira, tá? Então, aqui, ó, esse é o site do PDB atualizado, tá? Para quem está querendo trabalhar com Covid, ou vai trabalhar, fazer uma iniciação científica, talvez, o PDB, ele já ajuda colocando aqui uma área só de Covid, tá? Então, você apertando aqui, nesse bannerzinho dele aqui, ele já mostra aqui as estruturas do Covid, né? O que tem de novo, main protease, né? Que é o que eu estava falando, que é a que a gente está trabalhando, que é 3CL, né? A Spike já tem aqui, a Papain-like, que é outra protease, tá? Então, você tem ó, todas as estruturas que você já tem do Covid, né? Que já tem... Você pode baixar qualquer coisa de lá, baixar o arquivo PDB e abrir ele no Paimol. Mas se você souber as letrinhas, né? Você navega aí no PDB, acha aquelas letrinhas que você quer abrir, você já pode dar o fetch direto, né? Exato. Então, se você já sabe o número, você vai lá, digita no PDB. O identificador, né? O ID. O meu tá meio lentinho. O fetch? Não, aqui. E aí, você abre, você pode baixar por aqui, tá? Você vendo ali tem um download PDB, ele sai. Exato. E aí você baixa para o seu computador. Mas a gente já pode pegar ele direto do Paimol, tá? Eu acredito que seja mais fácil. Porque você baixar, procurar, assim, não vai ter diferença muito grande, não. Tá? Então, ela tá aqui, ó. Então, a estrutura, né? Uma beta-lactamase em complexo com um inibidor não covalente predito por docking, tá? Então, eles fizeram docking, descobriram e depois fizeram o cristal da proteína, tá? Então, é um trabalho bem legal. E aí, vocês têm um artigo também, né? Quem quiser ler o artigo, é um artigo um pouco mais antigo, mas tem um artigo dele ali também. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar aqui para o Paimol. Vamos lá. É só dar um enter aí e vai baixar. Vai depender da internet de vocês aí também. Vamos ver. Também. A minha tá meio ruinzinha hoje aqui. Não sei por quê. Você já deu enter aí? Não? Vou dar enter agora. Só vou falar um negócio. Vocês podem utilizar a letra maiúscula ou letra minúscula, tá, gente? Só que presta atenção. No tutorial tá maiúscula. Então, eu vou estar trabalhando com maiúscula. Se você colocar a letra minúscula, você vai ter que utilizar só a letra minúscula. Porque, ó, vou dar o enter aqui. Deixa eu dar o enter. Ele baixou. Olha aqui. O meu nome aqui do lado, no meu controle do lado, vai estar com letra maiúscula, tá? Então, aí o comando agora eu só posso utilizar, quando eu for utilizar esse nome com letra maiúscula. Tá? Só, mas pode ser maiúsculo ou minúsculo. A de vocês abriu com essa mesma cara aí? Essa mesma cor? Provavelmente não. Não? O meu abriu bem diferente do que tá mostrando aí. Ele abre... tem Paimol que abre diferente. A gente vai fazer aqui os passos. Para ficar igual, né? Eu acredito que ele abre assim. Deixa eu colocar aqui. Show, lines, slide, cartoon. Ele provavelmente ele abriu assim? Isso, desse jeito mesmo. Só que o meu abriu com cor diferente, né? Mas aí o seu fundo tá preto e a molécula tá verde, é isso? Isso. Sim. Professora, aonde você deu enter? Porque eu dei enter aqui e não aconteceu nada. Você escreveu Paimol, FET, espaço... L2S, aí deu enter. Pode ser aqui em cima também, tá? Ó. FET, um L... Não, mas faz lá embaixo. Aí deu enter... O meu não me dá essa opção de escrever, não. Tá tudo preto. E aí, quando eu clico em cima, só vai com certinho. Não dá para escrever. Você não consegue escrever aí? Não. Aonde está Paimol e esse negócio? Embaixo da janela? Você abriu o Paimol mais console, TKGI, né? Quando você vai lá no iniciar e abre a pastinha do Paimol, é o segundo.
Paimol mais não sei o que, mais console, entendeu? Ele tem que abrir isso aqui, ó, essa parte de cima. Ele abriu essa parte de cima? Não abriu. Não. Então, você tem que abrir com o console. Fecha esse e vai lá e abre um chamado Paimol. Eu não sei se o meu vai aparecer aqui, deixa eu ver. É porque o meu Paimol, nesse computador, tá o Paimol 2.0. Paimol mais TKGUI, né, que é Graphic User Interface, mais console, que aí ele fica com o console, que é o terminalzinho embaixo, para você poder digitar. É o segundo cara. Paimol mais TKGUI mais console. Tem isso aí no seu iniciar, né? Eu vou colocar meu background preto também para ficar igual ao de vocês, tá, gente? É porque eu já tava fazendo umas figuras, aí o meu ficou branco. E aí fica todo mundo igual. Conseguiu? Tô abrindo aqui agora. Tá. FET, espaço, um L e 2S. Aí ele abre. Aí abriu, tem 2 cadeias aí, Lu? Isso, tem 2 cadeias. A gente vai se livrar de uma delas. Mas antes da gente se livrar delas, vamos a alguns comandos básicos aqui com o mouse, tá? Quem tá com o mouse ou com o track aí do notebook. Ó, se a gente segurar, aperta o esquerdo do mouse e segurar, a gente gira a proteína, tá? Então, a gente vai girando ela aqui. O direito do mouse, quando a gente clica e segura, a gente faz um zoom. Vai para cima e para baixo, ele dá zoom, né? Com o botão direito. Agora, quem tem mouse com a rodinha, né? Se você começar a rodar a sua rodinha, você vai ver que ela vai ficar para cima e para baixo, né? Se for para baixo, no meu caso aqui, ele vai diminuindo. Então, ele vai dando tipo uma... Seria os planos de foco de um microscópio, assim? Isso. Então, vou dar um zoom aqui, vou ficar... Esse aqui é o ligante, né? Aí, quando eu faço assim, ó, eu vou dando meio que um foco no que eu quero. Então, eu perco um pouco aqui, né? Perdendo um pouco aqui a minha... Quem tá por cima dele. Isso. Deixa eu ver se tem mais algum comando que eu esqueci. Não, eu acho que já foi, né? Direito, esquerdo do mouse, ó, arrastar, girar, cortar, exibição. É isso mesmo, tá? Direito. Tem um shift também para você pôr ele para cima e para baixo. Isso, tá. Se você clicar na rodinha do mouse e segurar, você pode, ó, jogar para cima ou para baixo, tá? Sem mudar aqui o zoom dele. Tá? A gente está iniciando a aula. Para você ficar craque, você precisa brincar com isso a tarde toda. Aí você vai achar legal, tá? Mas aí vocês já sabem que, ó, a sua visualização tá diferente da minha, mas aí você pode estar mexendo aqui, ó, tá? Você pode dar vou dar um zoom aqui, vou tirar um pouquinho, tá? Eu quero ver a minha proteína nesse lado. Esses comandos estão nessa parte aí do tutorial ou um pouco lá em antes? cima do tutorial. Lá em cima tem os comandos, tá? Depois vocês brinquem mais com os comandos. Professor, Oi. o que são essas cruzinhas vermelhas fora da proteína? São as moléculas de água. Uhum. Tá? Então, se você clicar numa aqui, ele vai aparecer, porque o meu fica bem pequenininho, mas aqui, ó, em cima, tá escrito, ó, HOH. Então, são as moléculas de água. Porém, a gente não tá vendo elas com os Hs, tá? Por quê? Essa estrutura vem de cristalografia. A cristalografia, a molécula, né, o átomo de hidrogênio, ele é muito pequeno que você não consegue ver na cristalografia, tá? Então, você não vai ter moléculas de hidrogênio quando você tem uma estrutura de cristalografia, tá? A gente vai colocar essas moléculas aí, o Paimol ele coloca pra gente. Por enquanto não, a gente vai deixar aqui, depois a gente vai utilizar isso. Mas é uma molécula de água, aí só aparece o quê? O oxigênio, tá? Então só vai ter o oxigênio ali. E esses aqui, não sei se o de vocês está igual, mas essas moléculas diferentezinhas aqui no meio, né? Que eu cliquei aqui, ó, selecionei ela toda. Esse é o ligante, tá? Então tem o ligante aqui. Como a gente está trabalhando com monômeros, né? Ela tem outro ligante aqui também, tá? Ela vai ter esses ligantes em lugares diferentes aí. Ok? Ok. Nossa, Luciana, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode perguntar. Na sua imagem, aparece esses ligantes aí, igual você mostrou que tá ligando
uma na outra, mas no meu não aparece, fica só os negocinhos fininhos, não fica esse grossinho igual o seu tá. É porque o meu, como eu estava trabalhando com figuras neles, eu já configurei para ele abrir já de uma maneira, tá? Então, ele tá. É bem lembrado até que depois eu vou resetar toda vez que antes de começar as aulas, vou resetar essa visualização. Mas a gente vai ver ele, tá? A gente vai selecionar ele e a gente vai ver dessa maneirinha aí, tá? Então, Entendi, beleza. é só a visualização dele. É porque como a gente trabalha mais com ele, a gente não quer ficar toda hora, né? Fundo branco. Você pode instalar o 1.7 para aula, né? Que aí fica igual. Acho que um setup de um vai interferir no do outro. Não. É porque no meu outro computador eu instalei. É porque esse computador aqui, ele é novo e ele tem pouca, né? Não tem muita HD nesse. Aí eu acabo esquecendo de instalar, mas é uma boa ideia. Eu vou instalar e usar o 1.7, que aí eu não preciso ficar desconfigurando. Beleza, mas esses comandos vão funcionar para eles porque foram feitos com 1.7. Vai mandar um hide lines agora, né? Isso. Agora a gente vai para o segundo comando aqui, gente. Ó, hide lines. O que é o lines? O line é essa visualização que a gente está vendo aqui, tá? A gente está vendo essa visualização onde a gente tem os aminoácidos em linha. Então a gente dá hide lines, dá enter, sumiu tudo. Tá? Então, a gente agora esse programa ele é muito nesse negócio, hide uma estrutura e show a outra, tá? Porque senão você vai ver uma estrutura em cima da outra. Então, hide a estrutura no formato de lines, agora show cartoon. Todo mundo dando show cartoon aí. Aí agora a gente tem na estrutura de cartoon. Gente, lembrando aqui os comandinhos aqui do lado. Deixa eu tirar essa visualização aqui. Esses comandinhos vocês estão vendo aqui, ó. Quando eu clico nele, some a minha proteína, tá? Então, eu estou trabalhando nisso aqui. Show cartoon tem aqui também, tá? O hide lines tem aqui também. Então, S show, hide. Então, você poderia... H é para hide e aí depois o show do que você quer. Então, você pode ficar movendo ali na... porque a linha de comando é melhor para a gente seguir, tá? Porque senão depois, o que você apertou, né? É complicado. Mas mais para frente vocês aprendem a usar os botãozinhos. Só você colocar na sua cabeça que você tem que dar hide numa coisa e show na outra. Exato. Porque senão você fala, não está aparecendo. Dois desenhos diferentes, sobrepostos. Porque senão não vai aparecer. Vocês estão ligados que a alfa-hélice é uma estrutura em formato de hélice e as fitas beta formam folhas beta e elas são essas setas aí planinhas, né? Que estão... Isso. Então, aqui a gente tem as alfa-hélices, né, na forma de hélice, e aqui a gente tem as folhas betas aqui em forma de seta, tá? Então, a gente tem essas duas estruturas secundárias aqui, e a gente tem aqui conectando elas os loops, tá? Então, vocês vão ver aí esses três tipos, tá, de estruturas aqui. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem aqui, a gente tem um dímero, né? Então, a gente tem uma cadeia A e uma cadeia B. Vamos trabalhar com uma só, porque ele é um homodímero, tá? Eles são iguais, as duas cadeias. Então, a gente vai trabalhar com uma só, não precisa trabalhar com as duas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar quem é a nossa cadeia B, tá? Então, a gente vai colorir essa cadeia B diferente. A gente vai color, cyan, vírgula, color, espaço, cyan, vírgula, chain, espaço, B, tá? E aí a gente dá indo, só para eles não esquecerem a vírgula. E aí ficou uma cor azul turquesa e sei lá. Exato. Essa era a cadeia B. Claro que ela pode estar do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo se você rodou ela, né? Então a gente vai ter a cadeia A, é a nossa cadeia laranja aqui, que estava antes, e agora a nossa cadeia B é a que está em azul aí. Então agora a gente vai selecionar essa cadeia e remover. Eu poderia remover sem colorir? Poderia, mas eu queria saber quem era quem, tá? Então, a gente vai selecionar. Então, select, espaço, chain, espaço, B, né? Dá um enter, né? Ela selecionou, até com esses pontinhos tudo. E agora remove o selé. Selé é uma palavra que é um jargão aí, né? Do que foi selecionado. Selé. Vocês vão ver que o selé está aqui, ó. O selé está aqui do lado, no nosso comando aqui, ó. Essa aqui é a nossa seleção. Então, você selecionou cadeia B, dá Enter.
Então agora a gente Remove e só tem. select. Aí você ficou com uma cadeia só. Eles Exato. estão sem o inibidor, né? Eles estão vendo o inibidor lá, colocado? Eles vão estar vendo o inibidor agora na forma de sticks, se eu não me engano, né? Sticks não, wire, né? A forma de linha, provavelmente. Molécula. É, Vocês estão vendo o inibidor aí na sua? deixa eu mudar aqui. Tem um monte de coisa que não vai dar para a gente passar para vocês, mas você pode selecionar pela lateral ali, você pode também selecionar pela sequência, né? Exato. Vamos Então aqui brincar tem, com ó, esses programas. provavelmente o de vocês vai estar assim, ou não vai estar nem aparecendo, dependendo aí de como que foi selecionado. Tá bom? Mas vai estar aí, a gente já vai ver ele daqui a pouco. Daqui a pouco a gente tem comando. Agora isso aí é para ficar mais bonito, 7 cartoon flat sheet 0, para que é isso aí? Esse monte Esse de aqui é comando aí. Essa aqui é só a perfumaria, tá, gente? É só para a gente dar uma olhada, mudar um pouquinho aqui o nosso cartoon, para ele ficar mais bonitinho, tá? Então, eu vou Mas copiar. é bom vocês terem aula com uma pessoa que faz figura para paper, que é a Luciana, porque essas perfumarias aí é chique, viu, de fazer. Faz aí, ó. 7 cartoon flat sheets, a Luciana está copiando e colando para ficar mais rápido. Você copiar ali embaixo, vou copiar aqui em cima. Só dá para colar lá em cima? Embaixo não dá para colar? Aqui embaixo não tá dando, não. Então, eu vou colocar aqui em cima, mas eu copiei ali o comando, tá? Então, vou dar Enter. Olha lá, ele deu uma mudada aqui nos meus sheets aqui, né? Nas minhas folhas, né? Então, as minhas folhas betas aqui, ó. Aqui, ela tá bem aqui, né? As minhas folhas betas agora, elas estão meio, né? Tem uma ondulaçãozinha nelas. Antes elas estavam mais retinhas, tá? Então, você coloca uma ondulação. Agora vai rolar um Sloop Loops. Então, A agora Luciana está usando em cima. Agora os loops ficam mais bonitinhos. Isso. Agora os loops eles vão ficar mais lisos, tá? É uma maneira de deixar eles mais lisos. Oi, pode falar. O meu Paimol só tem a parte de baixo, então não dá para me colar. Como é que faz para ter a parte de cima? Aí você teria que abrir com o console. Mas você pode digitar, é porque eu estou colando, porque é mais rápido. Tá Ele bom. não cola nem dando um clique antes de colar? Nem não sei. dando clique, não dá. Deixa eu ver. Tentei de todo jeito, se não consegui. Eu não sei que eu deveria colar também. Mas o meu também Próxima vez você presta atenção de abrir o carinha mais console. Né? aí o console você abre em cima. É o segundo carinha do menu ali. Deixa eu ver. Mas isso aí é perfumaria, tá? Você segue perfumaria. ela na próxima fase que vai dar legal. Vamos ver como é que fica lá. Fancy hélices. E o Fancy Hélices, o que ele faz? Vocês vão olhar para a hélice, ele A vai dar... bordinha fica bonitinha, ó. Tá? Bordinha. Isso aqui não é essencial para o nosso tutorial, não, tá? Cores discretas, não é muito meu estilo, mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar. Eu gosto mais de cores mais... Discreta. Porque eu consigo enxergar mais onde acaba um, começa o outro, mas beleza. Ficou mais discreta? Para mim ficou a mesma coisa. Eu acho que já estava discreto o suficiente aqui, né? E agora... Agora eu gostei. Highlight, color, gostei. Aí é bom, eu gosto de highlight. O que ele fez aqui? Ele colocou a parte de dentro da hélice de preto, tá? Olha que legal. Então, a gente... Dentro ficou preto. Num fundo preto, né? Ele fica mais parecendo com background. No fundo branco, a gente já tá ele ali todo preto, tá? Então, show de bola. Então, isso aqui é só perfumaria, tá? Não é nada. Passo número 4. Vamos ao 4. Então, agora ele vai mudar a configuração. Agora pode digitar, né? Show sticks. Então, show sticks, agora a gente vai para a terceira visualização. A gente já viu lines, cartoon e sticks. Então, essa é a visualização de sticks, tá? Então, vocês estão ligados que os sticks apareceram em cima da cartoon, né? Exato. Vocês vão ver aqui, ó, o cartoon ainda está aqui, ó. Pode inverter, pode dar um raio de cartoon agora? Pode. Vamos dar um raio de cartoon primeiro? Raio de cartoon.
que é para assumir aquele cartoon lá. Então, agora ela está numa configuração de pauzinhos, né? Sticks. Exato. Então, agora você vai estar nessa configuração aqui. E agora, o que é aquele show NB Spheres? Spheres, para quem perguntou o que eram os pontinhos vermelhos, né, que são as moléculas de água, quando a gente dá um NB Spheres, ele, em vez de deixar em pontinho, ele vai fazer uma bolinha, tá? Então, essas aqui são as bolinhas que são os oxigênios da água, tá? Então, essa Água, né? Beleza. bolinha, tá? Vamos ao passo 5. O 5 adiciona hidrogênios, assim, para a gente não vai fazer muita diferença agora, mas para o docking a gente precisa de hidrogênio, tá? Não façam docking sem ter colocado hidrogênio nas suas estruturas, porque aí você está utilizando a proteína sem nenhuma protonação, tá? Então você precisa disso. Tá? Então a gente vai adicionar os hidrogênios. Ao adicionar os hidrogênios, a gente pode adicionar por linha de comando, é porque no tutorial eu não coloquei, né? Mas é o add underscore H, ou a gente pode ir aqui pelo como o tutorial fez, né? Que é o action. Então a gente vai no menu. Deixa eu ver. Add action. Add action. Aí a gente vai descer aqui para baixo. Hydrogens, tá? E aí hidrogênios add. Adiciona, tá? Para o docking, a gente pode adicionar tudo ou adicionar só os polares, tá? Mas vamos adicionar tudo, porque a gente vai ver as moléculas de água agora com hidrogênio, tá? Então, adiciona. Então, agora a nossa estrutura tem. Agora encheu de palitinho branco lá, que são os hidrogênios que não estavam visíveis, mas agora eles aparecem nas carboxilas, nas águas. NH3+, nas águas. Ficou... A gente mas tudo bem. Ele é bom de olhar no zoom, isso aí, né? Oi? Isso aí é bom para olhar no zoom, né? Quando a gente olha de longe, o cartão é mais legal. Mas quando olha pertinho, você vê os aminoácidos. A gente vai dar uma limpada agora. A gente vai dar uma limpada e vamos olhar só o sítio, né? E aí a gente vê que vai ficar um pouco melhor, né? Quando tá a estrutura toda, fica meio complicado. Ok, gente. Número 6. Vamos para o número 6. A gente vai criar vai tirar o ligante, vai jogar fora o ligante. A gente não vai jogar fora, a gente vai extrair ele da estrutura. Por quê? Toda vez que a gente está mudando alguma coisa, a gente está mudando proteína e ligante junto, tá? Então, se a gente muda cartoon, vai tudo junto. Mas aí agora eu quero separar, eu quero mostrar o ligante ali como se fosse uma entidade diferente. Porque eu quero que ele tenha uma forma diferente da minha proteína. Então, Aí o ligante vai aparecer no menu da direita sozinho ali, eu acho, né? Vamos ver. Isso. Então, a gente vai fazer o comando extract. Vou chamar de ligante, tá? Que eu quero saber. Ligante, vírgula, espaço. RSN, né? Has name, né? Que é para no N, has name. E o nome do meu ligante é STC. Tá? STC é o nome que ele está lá no PDB? Exato, é o nome que está no PDB. Como que eu sei? Eu vou lá no PDB, eu posso olhar ele, né? O meu PDB está até aberto aqui. Tá? Beleza, só para... não, aqui, ó. No PDB ele tem aqui, ó, o nomezinho dele aqui, tá? Mas a gente também pode olhar pelo PyMol, tá? A gente pode olhar a sequência da nossa proteína e a gente descobre quando você tem um número, né, um valorzinho diferente ali, a gente descobre que é o ligante. Eu vou mostrar aqui. Se vocês forem aqui no canto direito, nesse S aqui tem a sequência da proteína, tá? Lá desde o comecinho dela. No canto direito da onde? No canto direito tem um S, aqui do PyMol. Aqui, ó, um Szinho aqui. Todo mundo viu? Tá, um S aí. Isso. E aí a gente tem as sequências. Então, essa aqui é a minha sequência da minha proteína. Começando aqui da alanina e depois ele vai fazendo toda a proteína aqui, né? Até chegar... Eu tô passando rápido, tá, gente? Porque... beleza. Aí lá no final ele tem o STC, que é Exato. O ligante, né? Ele mostra a proteína e depois uma outra coisa, né? Mostra em série, assim. Um cara, outro cara. Aí esse STC, você deu o comando de extrair e você extraiu com o nome ligante, você deu o nome, vai aparecer como ligante, e o resíduo number
STC. Né? Isso. Aí apareceu do lado direito um carinha, uma entidade chamada ligante, que você pode fazer aparecer ou sumir. Clicou, eu vou fazer o seguinte, vou dar um zoom out aqui. Então, o ligante está aqui. Se eu clicar onde é que está escrito ligante, ele vai sumir. Ele tá? Então, some. ele está separado da minha proteína. Agora, eu posso fazer o contrário. Tiro a proteína e coloco o ligante. Olha lá, o ligante está aqui. Agora ficou poderoso. Aí você já aprendeu a fazer um negócio muito poderoso aí. Mostrar Porque um, mostrar o outro. Antes a gente estava proteína e ligante junto. Se eu tirava um, eu tirava os dois. Agora eu tenho uma entidade separada, tá? Então, a gente extraiu o ligante. Agora, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu voltar com a proteína aqui. Eu quero eu quero saber quem é o sítio, ou seja, quais são os aminoácidos em volta desse meu ligante. Então, eu crio agora um outro objeto chamado sítio ligante. Você vai criar o sítio ligante, vírgula, aí você já nomeou como ligante e deu around 6 o quê? 6 angstroms? Angstroms. Então, ó, create sítio ligante. Esse create é o meu objeto, que eu vou chamar de sítio ligante, tá? Poderia ser qualquer outro nome, sítio, por exemplo. Aí eu dou um espaço aqui, como eu já chamei de ligante, eu já vou fazer ligante, tá? Ligante around 6. Então, eu vou pegar o quê? Tudo que for no raio de 6 angstroms desse meu ligante, né? A partir dele, eu vou pegar todos os aminoácidos. E aí eu vou dar Enter. Então, agora eu peguei um sítio ligante. Agora você tem uma entidade que é um pedaço da proteína que contém só os caras que estão pertinho do ligante. Exato. Você apagou a proteína ali, né? Eu apaguei a proteína, então agora eu tenho duas entidades, ligante e o sítio ligante. Doido. Tá? Então, ó, se eu quiser só o ligante, se eu quiser só o sítio ligante, tá? Então eu tenho aqui só. Sim. Isso é doido. Isso daí é mais para a gente estar trabalhando, né? Quando a gente trabalha isso, a gente quer só ver o ligante, só quer ver o sítio, né? E a gente tem essa informação, tá bom? Então, ó, gente, agora vamos fazer o seguinte: como a gente já separou o ligante, a gente vai transformar a nossa apresentação de proteína ali em superfície. Ou seja, esses blocos grandões aí, né? Aqueles como se fossem mais rochas. Então, a gente mostra a nossa proteína como superfície, a gente vai ver ali a cavidade onde está o sítio. Tá? Então, a gente vai escrever aqui embaixo, ó, show surface. E aí, como a minha proteína é um L2S, peraí, que eu coloquei. Que é o nome pela qual ela está sendo chamada ali, é um L2S. E aí, agora... Ela vai virar surface. Ela vai virar surface, tá? Então, agora a gente tem esse bloco todo dela aí. Como o ligante ele tá fora dali, ele não faz a superfície do ligante, tá? O ligante ele foi extraído antes, né? Foi extraído. E agora vai ficar com uma cor cinza. Isso, vou colocar ele de forma cinza. Color gray. Você sempre fala color gray, vírgula, e quem que você quer que seja colorido de gray. Então vai lá. E aí agora tá em cinza. Tá, gente? Cinza é bom para quando a gente está olhando, assim, vai imprimir coisas, né? Se a gente utilizar aí na nossa TCC ou coisas desse tipo, não utiliza um fundo preto, né? Cores, que aí você acaba com o seu dinheiro, tem que colocar, né? Dá para fazer preto e branco aí. Ó, BG Color White, é só escrever BG_Color White, vai ficar bom. White. BG Color White, façam aí, dá uns 2 segundos para eles fazerem, que eles têm que mudar de tela. Agora você tem ali, ó, a proteína está cinza, é uma cavidade, a coisa linda lá. Com o ligante ali, belezinha, tá? Exato. E agora vai dar um zoom no sítio ligante, é um zoom automático, ele vai achar uma posição automática, tipo assim, para aparecer na foto, né? Exato. Zoom sítio ligante. Ele deu um zoom naquela entidade chamada sítio ligante. Então, né, ele está trazendo o sítio ligante para a sua frente da tela. Beleza. Isso aí. Você pode também melhorar o zoom aqui do jeito que você quiser. Ou então, ó, tá vendo que aqui, ó, tá menor. Isso é a rodinha, né? Quando isso, a rodinha. a rodinha você quer nem no microscópio.
Ah, beleza. Está o ligante lá no buraquinho. Vamos lá. Passo número 9. Ele tá um pouco diferente aqui, porque a gente colocou hidrogênio e tal, tá? Passo número 9 é isso, né? A gente escolhe aqui. Eu vou tirar... Não, vou deixar assim, né? Que todo mundo vai ficar assim. Tá? Obviamente, a gente podia dar uma melhorada, né? Não, vai no 9 aí, que a gente já está adiantado na hora aqui também. Acho que são 12 passos, né? Então, ó, o que a gente vai fazer? Para não consumir muita coisa de vocês aí, memória de vocês, a gente vai dar um ray. O que é o ray? O ray, ele vai dar uma glamorizada ali na sua câmera, nas suas sombras, tá? E aí fica uma figura bonita. É automático. Eu coloquei 640 por 480, porque aí ele vai ficar pequenininho, aí não demora muito. Quando você dá um ray com ele dessa maneira, aí ele demora um pouquinho mais, tá? Então dá Enter aqui. Isso é um truque para você já preparar a figura para colocar no artigo, né? Então, ali ela dá uma figura, vocês estão vendo ali que ela está com um background ali, né, quadradinho, que é eu com um background transparente também, tá? Mas ela mexe, né? Você pode mexer um pouquinho. Não, quando a gente mexe, né, você pode mexer antes. Quando a gente mexe nela, ela vai voltar para o normal, tá? Então, eu vou colocar ela toda sem transparência aqui, pra vocês verem, né? Vou colocar de volta aqui, e aí ela não vai ficar com aquele background ali, não. Tá. E aí você faz isso aí ela vai gerar uma imagem estática. Exato. Pronto. Aí agora ela ficou assim. Vocês vão ver que tem sombra, brilho, tá? Então é o que o Ray faz. E aí a gente tem uma figura bonita, né? Uma figura que dá para colocar lá direitinho, dá para. E a gente vai salvar ela, tá? Então a gente coloca PNG. PNG. 2 S, que é o nome. Esse vai ser o nome que vai aparecer aí no seu Windows. E vírgula, e o DPI, que é a resolução da impressora, tá? 300 é uma boa resolução. Só um minuto, quando eu coloco para salvar a figura, esse array, né, com os números aí, o meu não acontece nada. Ele não dá o rei aí? Acho que falta vírgula, alguma coisa. O meu também tá dando isso. Eu tentei aqui umas 7 vezes e não mudou nada. Eu também tentei várias vezes, não acontece nada. Tem como dar rei pela lateral ali? Não, né? Vamos fazer o seguinte, ver se vocês conseguem fazer o ray por aqui, ó. Clica com o direito do mouse, tá? E aí aqui embaixo tem ray. Tem rei. Aí tem que falar o valor que você quer. Como faz. Aí ele vai fazer automático. Clicar com o direito do mouse aonde que eu não vi? Fora da molécula, na telinha. Ah, tá. Ok. Aí você dá um rei aí, o que acontece, Lu? Vira tudo rei? Ele vai fazer tudo ray, só que aí ele vai fazer mais demorado, né? Que aí ele vai pegar a figura toda, tá vendo? Ele vai ter um rei na figura toda. Isso aí vocês conseguem? Não mudou nada pra mim. Tá falando Também não mudou nada pra mim, então. Não suporta. Pra mim também não. Ela mexe quando você... Mexe um bocado aqui. Tá, então passa batido o rei aí, porque é normal, porque o rei não vai fazer muita coisa. O importante é saber se ele consegue agora exportar a figura, né, Lu? Exato. Esse PNG ali funciona para vocês? PNG 1LS, 1L2S.png, vírgula DPI 300? Vou tentar. Porque exportar a figura é independente, tá? Do rei. O ray é só para ficar mais... Isso deve ser diferença de versão de painel. Tenta esse passo número 10 aí, fala para nós se funciona. E o que vai acontecer, Lu? Tem que ir no menu depois, salvar a seção do painel? Não. Acabei de botar aqui, não mudou nada, não apareceu nada. O meu também não consegui, não. Ele tem que salvar, Lu? Como é que é? Não, olha o seguinte, vocês clicaram PNG, né? Beleza, então a gente agora vai descobrir onde é que vocês colocaram essa figura. Deixa eu passar para cá. Tá? O meu, normalmente, ele salva no documentos. Tá? Aqui, a figura. Ela vai estar no documentos. Ele salva, mas não fala nem onde. Não tem como salvar pelo menuzinho, arquivo, salvar... Ó, o meu salvou. Parece que salvou a foto aqui. Só não mostrou, mas parece que salvou. Sim. A gente pode salvar
porque o meu salvou no documentos, ele salva onde é que ele quer, tá? Que a gente não deu lugar para ele salvar, ele vai falar, vou salvar onde é que eu quiser. Então, ele salva no meu Mas você pode usar um file save ali, né? Isso, a gente pode vir aqui ó, em File, Save. É save ou export? O meu é export. O meu é o PyMol 2.0. Exportar, geralmente é exportar. Exportar PNG. Isso. E aí já está mais ou menos assim na parte que você vai usar. Save. Você vai usar quando você for fazer um slide para qualquer disciplina que você for fazer, você pode fazer isso aí, entendeu? Aí Como é você que salva onde você fez quiser. pra mudar o negócio de lugar? Não, ela só mandou exportar PNG, lá no menuzinho. Isso. File, export PNG. Mostra o menuzinho lá, Lu. Que essa parte aí, vocês vão saber. Lá no menuzinho, File, File, Export PNG. Image S, né? Image S. Export Image S, né? PNG. Aí já é mais assim, o finalzinho, depois que você já aprendeu a visualizar tudo, você pode colocar um PNG, que depois você pode pôr esse PNG num PowerPoint, fazer uma camiseta. Ah, beleza. Assim, eu não sei se é preocupante ou não, mas essa parte de cima que aparece no seu não aparece para mim. No meu também não, é porque a gente está fora do console, né? Isso, você tem que abrir com o console. Mas é porque o que acontece? Quando você não abre com o console, você vai poder fazer tudo que você pode fazer no PyMol, ver e tal, mas você fica um pouco limitado em salvar, tá? Professora, mas eu abri com o console e o meu também não tem. Eu Não abri tem? com o console, tenho Se certeza. você não tem File Open ali em cima, Não tem nada, não tem essa barrinha em cima. E eu abri com ele. às vezes tem uma janela separada. Você tem um Alt Tab, deixa eu abrir essa versão aí. É, pior que eu tô sem essa versão aqui. Deixa eu ver se eu instalo ele aqui. Pra gente... É uma questão só de... Ver se eu consigo colocar essa versão aqui, né? 1.7, cadê? Essa aqui, né? Ele abre uma versão console. Ele tem... realmente, ele não tem o File Open aqui. Deixa eu ver. Ah, ele tem uma janela branca, sabe? Se você der Alt Tab, ele tem uma janela branca separada, tá? Você tem essa preta que vocês estão vendo, que não tem nada, mas ele tem uma janela branca, onde tem File, Export, ele fica com uma janela separadinha, entendeu? Ele fica com 3 janelas, uma totalmente à toa, a outra branca, onde tem o File, o Export, PNG, e aí tem essa janela que vocês estão trabalhando aí. Não consegue achar uma janela branca além dele? Se você der Alt Tab, não aparece? Eu travei aqui? Não. Não, eu estou escutando. Está escutando. Vocês têm uma janela branca aí no PyMol. Logo que ele abre, deu para ver. Eu acho que é bom saber que a gente está tendo esses problemas, que a gente talvez já passa para o PyMol 2.0 direto. Porque a ideia de trabalhar com PyMol 1.7 quando a gente estava trabalhando com Linux, né? A maioria está com Windows. Mas tem gente com Linux também, tem que ter. Mas ele realmente ele tem uma janela separada. A janela preta fica numa, e a janela que tem o file save, ela está separadinha. E para mim fica uma janela preta inútil aqui que não pode fechar. Tem a branca, essa boa, e uma outra preta à toa. Ué, a gente está Bom, lá? é isso aí. Falta mais muita coisa. Aí, Lúcia, a gente pode passar para a próxima aula, o resto. Você já gerou a figura? Já salvamos, tem que salvar Salvar a sessão, né? sessão, eu acho que é a única coisa que está faltando, não? Ah, não, tem a parte. Você pode voltar para mim, por favor, no comando de salvar a figura? Só porque do jeito que eu salvei aqui,
ela ficou cortada. Acho que eu vou ter que salvar de novo. É porque eu tava com a tela dividida, sabe? Aí ela ficou Sei. pequenininha, assim, cortada. Não tem um jeito certo para hoje, né? Depois você hoje é vai só pra gente salvar ver, do jeito que você quiser, né? Então, primeiro você coloca o dia que você quer no Zoom. Aí você até conseguiria dar o seu... volta lá para cima, Lu, como é que é o passo 9? o passo 9 aqui é só o Ray, né? Para a gente dar essa sombra. Aí depois a gente vai para o PNG. Aí o nome que você quer dar, a gente deu um L2S de ponto PNG, vírgula, espaço DPI igual a 300. Tá? Isso é por linha de comando. Por linha de comando. Ou senão, você vai na janelinha branca lá do Paimol e da File Save Image as PNG. Save aqui. Image as PNG. Tem até Save Movie as aqui. Depois a gente faz um Move. Save Image as PNG. No Paimol deles é Save Image as PNG, tá? Eu tentei instalar o Paimol aqui também, mas eu tô... Tá na janelinha branca, ele tem. É só o truque que ele tem uma janelinha branca. Aí, beleza. O que mais precisa para hoje aí? Porque senão hoje aí a gente salva, né, a sessão? A sessão, tá? Então a gente vai em File. Na janelinha branca, né? Save Section, né? Save Session as, por exemplo, Save Session, né? Isso. Save Session as é bom porque eles podem salvar no lugar que eles quiserem. Galera, isso é importante. Quando você faz 300 mudanças numa proteína para apresentar para o seu orientador, para sua orientadora, você não vai querer começar do zero. Então, você dá Save o Session as, que aí tudo que você fez de mudança vai ficar gravado, entendeu? Você abre uma sessão. Então, é costume não só você gravar a figura, mas você gravar a sessão, porque aí depois você abre para mostrar para o seu orientador, né? E aí, o seu orientador, ela vai, né, já vai abrir do jeito que você fez, entendeu? A sessão. E se o orientador quer mexer em algum ângulo, né? Fala assim, agora eu quero um ângulo diferente. Ele pode continuar a partir dali e te passar, né? É só passar a sessão que depois você pode abrir a sessão depois de novo, né? Isso. Grava aí e abre para nós ver. Deixa eu ver, Lu. Salvei. A gente vai precisar dessa sessão para a próxima aula? Não. Essa não. É só mais para você saber depois fazer com as suas moléculas. E tem como fazer isso pela linha de comando? File pela linha de comando, escrever? Tem, deixa eu ver aqui como... Deixa eu ver se eu coloquei aqui no começo. Mas tem sim. Porque a janelinha branca de vocês tem os comandos File, Edit, Move, entendeu? Aproveitar e perguntar aqui também, como é que faz para abrir no console, igual vocês falaram? Porque no meu não apareceu nada antes. Eu só cliquei para abrir e abriu do jeito que tá aqui o negócio. Você tem uma janela branca? Não. Porque não tem nada em cima, não aparece outra janela. Aqui no meu Windows eu estou com 1.7 e eu tenho 3 janelinhas. Uma totalmente à toa, preta. Como é que está o seu aí? Você quer compartilhar o seu? Você só tem uma janela? Não tem as outras? Nem com Alt Tab você não abre, não vê a janela branca? Não, eu tenho do negócio mesmo, só que antes estava preta e sem proteína, agora tá com fundo branco e com a proteína. E só. Você está com 1.7 aí, né? Eu acho que sim. Porque eu estou com 1.7 e eu tenho o console. E você abriu aquele carinha do console, né? O segundo, né? No Como assim, o carinha do console? No seu menu iniciar, quando você abre Paimol, ele tem um monte de coisas. Se você abrir o primeiro, seria só com a Graphic User Interface. O segundinho está lá, Graphic User Interface plus console. Por isso que a gente tem uns negócios, talvez você não tenha. Lá no menu iniciar tem uma pastinha Paimon, né? Aí você abriu logo o primeirinho, só o que tem GUI, porque a gente está abrindo GUI mais console.
Agora eu achei o negócio aqui. Esse aí. Aí que tem o console. E O bom é embaixo um tanto de coisa. Não, entendi agora. Não, beleza. legal. Professor, eu Bom, galera. queria salvar aqui a sessão, fui lá em Fire, né? Coloquei save as lá e tal. Só que na hora que eu coloco para salvar, aparece lá na janelinha branca, erro 2, e aí não salva. A sessão? Sim, não tá salvando. Aparece erro 2. Você escolheu um lugar para salvar, tipo E eu na área de coloquei na área de trabalho, né? Isso. Eu fiz tudo direitinho, igual tá no roteiro mesmo, mas não tá salvando, tá dando erro. Tenta salvar numa pasta que não tenha espaço, tipo área de trabalho, coisa assim, às vezes tem espaço e acento, e aí o Python do PyMol, dependendo da versão, ele dá erro. Então, talvez tipo documentos, talvez seja... Mas é algum pau ali mesmo, viu? Porque o meu tá dando tranquilinho. Você usou File Save Session S, aí você botou um nome. Usei. Uhum. Tenta de novo aí, porque Save Session S, ele embaixo ele tá como PyMol Session File, PSE, né? Agora deu nos documentos, na área de Deu, trabalho. né? Não tava dando mesmo. Alguma bobaginha, mas foi. Beleza. Então, para quem perguntou linha de comando, você vai selecionar assim, ó, save na linha de comando, save, colocar aqui this, por exemplo, this session, né? Session.pse, que é a salvar, tá? você está Só que compartilhando Luciana, agora aí? você não tá compartilhando a tela Você pra não está gente, não. compartilhando? foi mal, gente. Compartilhando. Eu tirei porque tava dando, vocês falando, tava dando tudo, tava dando Certo. ruim aqui para mim. E agora, foi? Agora foi. Beleza. E tem mais algum passo bacana lá? O 9, 10, 11, 12? Lá tem alguma... Tem. Eu vou passar bem rapidinho, tá? Porque a gente já estourou aqui praticamente o tempo. Mas Já salvou a sessão? Vamos ver agora o que... a gente estava fazendo a sessão, não era isso? Ó, o que a sessão serve? Se a gente mudar, tá, de posição, vamos dizer, vou mudar para cá. E aí eu não salvei essa sessão. Então, vou fechar, tá? Vou reinicializar. Então, meu PyMol tá zerado. E aí eu abro a minha sessão, tá? E aí, quando eu for abrir minha sessão, que eu salvei aqui, tá? Vocês vão ver. Calma que ele tá lento aqui. Eu comecei a instalar o outro PyMol aqui, e aí ele... É só dar um file open e abrir a sessão, então. E aí ele abre exatamente como a gente tinha parado anteriormente, tá? Então eu posso mudar. Beleza. Não, normal. Abro, dá isso. Bom, vamos só terminar aqui rapidinho, que eu quero mostrar um negócio para vocês. Não sei como que tá aí a... E em relação às interações, tá? Eu vou tirar aqui a minha proteína, só vou deixar só a representação do sítio, e aí eu quero encontrar todas as interações polares do meu ligante com a minha proteína, tá? Então, eu vou aqui no meu menu do ligante, tá? Então, Action, o Azinho, né? E aí eu vou Find, Polar Contacts, vou abrindo aqui, tá? E aí, ó, to any atoms, né? Como está escrito ali no tutorial. Então, no ligante, aí depois a gente vai find, polar contacts e to any atoms. Aí, o que vai aparecer aqui? Então, ele vai aparecer aqui as interações polares entre o meu ligante e o que está perto dele, tá? Então, ó, tá aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para a gente ver. Esses tracinhos aí amarelinhos, né? Exato. No caso aqui, a gente está vendo interações de hidrogênio, né? Pelo tipo dos átomos aqui, né? A gente tem aqui um oxigênio com o hidrogênio do nitrogênio, tá? Então, a gente tem aqui um OH, então a gente está vendo maiorias aqui são interações de hidrogênio que a gente tem com os átomos próximos, tá? E aí, no tutorial aqui, a gente só tem algumas coisas
vou colocar aqui, né, set dash color para a gente mudar a cor. Em vez de amarelo, não gosto do amarelo, tá difícil de eu ver. E aí eu quero cor preta. O dash é a linha tracejada, né? Isso. E aí agora eu coloquei a cor preta, tá? Então ele está mostrando em preto aqui essas minhas interações, tá? Então é só uma coisinha de perfumaria, né? De vocês mudarem. O que vocês também... legal para ver as interações, né? Exato. Lembrem que foi um action do ligante, né? Você foi no Exato. ligante, senão você vai fazer dash de tudo quanto é coisa. Exato. Certinho. E aí vocês podem ver essas distâncias também. O que caracteriza uma ligação de hidrogênio é a distância entre eles, né? Eu vou pegar esse aqui que está bem próximozinho, e aí o ruim é que tá todo mundo sem essa parte aqui de cima, né? Ninguém tá achando isso. Mas a parte de cima tem uma coisa chamada de wizard, tá? Então a gente vai em wizard, measurement. Tem, só que está numa janela branca. Separada. Isso, na parte branca. Despregada. Wizard, measurement. Aí a minha janela ela vai ficar bloqueada. Por quê? Ele está querendo que eu clique nos átomos para saber a distância entre dois átomos, tá? Então, eu vou escolher esse... Deixa eu só dar uma volta aqui para escolher o lugar certo, tá? Então, eu vou escolher esse com esse aqui, tá? Então, eu clico num, cliquei em um, agora eu vou clicar no outro átomo. E aí, ele me dá o valor da distância. Então, desse átomo para esse átomo, 1,8 angstroms, tá? E aí eu posso fazer com todos os outros átomos que eu quero. Por exemplo, esse na verdade, é esse hidrogênio aqui, 2,5, tá? Então, já é uma interação de hidrogênio um pouco mais fraca, tá? Que está um pouco mais distante. Essa aqui é mais forte, que está mais próximo. E assim por diante. E aí, quando eu quero voltar, vai tá bloqueada, tá? Porque ele sempre quer que eu clique em dois átomos. Aí eu acabei, eu vou apertar aqui no Done, tá? Acabou. Aí agora eu tenho a minha... desbloqueada aqui a minha tela, tá? E aí eu posso salvar, eu posso salvar essa sessão, né? De novo, né? Eu vou salvar essa sessão como save this section aqui, né? O save, eu não criei. A gente vai fazer isso na aula de docking, né, Lu? Sim, a gente vai fazer isso. As distâncias lá. Tá bom. Tá? Então, é isso que a gente tem de PyMol, né? O tutorial... O próxima parte do tutorial já é a parte do docking, que a gente vai fazer na última aula, tá? Então, docking a gente vai para a próxima. Eu queria até, talvez, dar uma tarefinha assim para vocês, mas, assim, além da tarefa, o que é mais importante é vocês aprenderem, né? Se vocês entrarem no site do PDB e procurarem uma molécula que vocês estudam na sua iniciação, ou a ACE2 do receptor do coronavírus, qualquer molécula que vocês gostem e tal, vocês podem depois repetir esse tutorial com a molécula do seu gosto. Aí que vai ser mais legal, aí que vocês vão aprender mais a usar o PyMol, produzir uma figura, medir uma distância. Então, tentem dar uma brincadinha no PDB, só colocar o site do PDB, procurar uma molécula conhecida lá, né? Achar o identificador dela, tá? E pega pelo FET mesmo no PyMol e repete o tutorial com a molécula do seu gosto, tá? Não é obrigatório, mas se você quiser, para você aprender para a vida. E aí, qualquer coisa, na próxima aula, pergunta alguma dúvida para a Luciana, né? E aí aproveita e fica com essa habilidade de poder esnobar em qualquer seminário, na sua monografia, no que você quiser, você pode pegar uma molécula, fazer os get-get e mostrar uma figura lá, entendeu? Então, experimentem passear no PDB e repetir o tutorial com uma molécula diferente, beleza? O PDB aqui, para quem quiser dar uma olhada nos coronavírus, né? Nas proteínas do coronavírus. Já tem as proteínas lá, mas você pode pôr uma tripsina, uma toxina de aranha, o que você quiser. Uma coisa relacionada à doença de Chagas, ou coisa desse tipo, né, que a gente trabalha bastante. Tá lá, tá? O coronavírus é o mais fácil. Você pode digitar aqui, né? Vamos ver. Chagas, por exemplo. Acho que Chagas a gente encontra... Na verdade, tem que ser o Cruze. Cruze, né? A gente pode colocar, mas você já acha algumas coisas aqui, tá?
Qualquer coisa, dá uma lida nela, vai descrever o que é e tal, e aí você aprende a brincar. Tá bom, gente, vamos para a gravação de hoje. Vou parar aqui também.